uma pesquisa de 2 anos, meu mestrado, sobre as consequências que isso causa ao ser humano. E, obviamente, foquei na questão jurídica, mas eu queria também trabalhar algumas questões envolvendo a nossa vida enquanto homens aqui, né, na nossa sociedade, a importância que nós homens temos que ter com relação a essa temática. Eu sou uma pessoa que desde cedo trabalhei muito, né, desde os 16 anos, trabalhei como mecânico de automóveis, né, por um tempo, e depois aprove a Deus me guiar aí pelos caminhos do direito, né. Hoje estou aí exercendo a profissão de advogado, justamente com a docência na Universidade Estadual de Maringá e outras instituições de ensino aqui da região. E a gente sabe a importância que o trabalho tem para o homem. Sempre gostei muito de trabalhar. Mas, como já diria João Calvino, né, o trabalho muitas vezes, assim como, aliás, o nosso coração ele é uma fábrica de ídolos, e o trabalho muitas vezes passa a se tornar um ídolo na nossa vida. Passa a se tornar uma prioridade. Então, a ideia daqui nessa manhã é que a gente possa fazer essa reflexão, não no sentido de que você não deva trabalhar, você deve trabalhar, essa é uma premissa importante. O homem é chamado a ser provedor do seu lar. Isso é uma realidade. Mas o problema é quando isso excede. A Bíblia nos exorta para sermos moderados, para nós sermos conhecidos pela nossa moderação. E será que nós temos sido moderados? Se essa falta de moderação, né, ela acaba subsistindo, quais são os efeitos disso na nossa vida prática, na nossa família, na sociedade? Bom, então, para começar, eu dividi aqui a nossa conversa, né, em 5 tópicos. O primeiro deles é falar um pouquinho sobre a dignidade humana. Por que o ser humano é digno? O que é dignidade? Um conceito que está muito em voga hoje. Aliás, até no âmbito jurídico isso é muito comum. A dignidade, na nossa Constituição Federal, no artigo 1º, inciso 3, ele diz que é um princípio fundamental da República. A nossa Constituição ela é criada no intuito de buscar que todo ser humano tenha uma vida digna. Esse é o olhar da Constituição Federal. O Estado deve promover, a sociedade deve promover condições dignas para que todos possam se desenvolver. Mas o que é dignidade para mim? O que é dignidade para você? Esse conceito é um pouco emérito, é difícil, né? Talvez para uns, dignidade para mim, por exemplo, né? A vida que eu tenho está muito mais do que digna, eu tenho muito mais do que eu mereço hoje. Mas para outros, talvez precise de 2 vezes por ano ir para Paris, ir para a Ásia, conhecer o mundo, né? Ter um barco, um avião, né? Então, essas questões, né, são subjetivas. Então, vamos entrar mais na questão um pouco teórica, só para nós entendermos isso, né? O vocábulo de dignidade, né, se nós pegarmos do hebraico, vem da palavra kavod, que tem a ideia de um sentido de peso, né, ou algo que dá peso, um sentido de glória, de alguém que realmente tem uma importância, uma relevância. Então, nós, seres humanos, né, por sermos criados imagem e semelhança de Deus, somos seres que possuem dignidade. É muito comum hoje, nos dias de hoje, nós vemos a valorização do pet, né? O pai de pet, a mãe de pet. Não que o bichinho não tenha a sua importância, mas ele tem a sua proteção, né? O direito traz tutela jurídica da proteção ao animal. Mas ele não é um ser dotado de dignidade. Por quê? Porque justamente ele não é a imagem e semelhança de Deus. E eu trouxe aqui, né, um filósofo aí que, embora tenha prestado alguns desfavores para o cristianismo, mas ele traz um conceito de dignidade um pouco mais teórico para nós refletirmos aqui. Ele fala o seguinte: olha, no reino dos fins, tudo tem um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode ser substituída por algo equivalente. Por outro lado, a coisa que se acha acima de todo o preço, e por isso não admite qualquer equivalência, compreende uma dignidade. Essa é uma frase do livro Fundação da Metafísica, de Immanuel Kant, um filósofo, que traz uma coisa um pouco forte para nós aqui. Ou você tem algo que você consegue precificar, ou você tem dignidade. E muitas vezes, nessa reflexão aqui, acaba surgindo quando nós falamos do trabalho. Será que nós temos um preço? Ou nós temos uma dignidade no nosso trabalho? Será que nós somos um produto de um sistema que busca nos envolver numa situação intensa a ponto de abandonar e não priorizar a nossa família, os nossos deveres como homem? Ou nós somos seres dignos, seres que refletem a imagem e a
semelhança do nosso Deus. Essa questão da dignidade, né, ela, inclusive no direito, na filosofia, ela é reconhecida publicamente, né, pelos maiores estudiosos, que essa questão da dignidade ela vem da teologia. Essa questão da dignidade ela vem da teologia. A teologia ela tem a sua importância em relação à dignidade. Não há nenhum filósofo, não há nenhum estudado da área que pense diferente disso. As contribuições do cristianismo para estender a dignidade, ela é unânime na academia. Ainda que o cara seja ateu, ele vai, né, reconhecer que a dignidade humana, que essa ampliação da dignidade humana, ela advém do cristianismo. Então, nós vemos aqui que, por mais que a dignidade advenha da palavra de Deus, esse conceito de dignidade venha lá de Gênesis 1, 28, que Deus criou o homem, 1, 26, né, capítulo 1, versículo 26, que diz que o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, no Império Romano nós não tínhamos isso. Quem era digno era apenas o cidadão que tinha uma determinada posição na polis. Mas com o advento do cristianismo, essa situação acabou se alterando, porque se propugnava a ideia de que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, quando o escravo se convertia, falava, mas por que eu sou escravo? Se eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu também sou um ser digno. Eu também sou alguém que consegue, de alguma forma, ter um peso de glória, ter, de alguma forma, refletir a imagem do Criador. E isso começou, né, a se desenvolver na sociedade, a ponto de que até os ordenamentos jurídicos passaram a reconhecer isso. Lógico, nós temos regimes totalitários, é óbvio que muitas vezes aquilo que na teoria não acontece na prática, mas, em tese, essa ideia da dignidade, ela advém desse movimento causado pelo cristianismo. Pois bem, eu não vou entrar muito nesse mérito, mas a ideia é nós já pularmos para essa etapa de hoje, né, do nosso contexto aqui, daquilo que se classifica como pós-modernidade. O que é essa pós-modernidade? E o que isso tem a ver em relação a vivermos de uma vida digna, a vivermos de uma vida que reflete a imagem e a semelhança do nosso Deus? Bom, a pós-modernidade, que é o tempo que nós chegamos hoje, né, é classificado temporalmente da fase do final dos anos 80 até o momento atual, né? Mas tem algumas características que essa sociedade pós-moderna ela enfrenta. E você deve vivenciar isso no seu dia a dia, essas características, né, que nós vamos ver aqui. A primeira delas, né, a globalização. Hoje, nós vivemos num mundo totalmente conectado e globalizado, no âmbito econômico, no âmbito cultural. Você consegue comprar coisas da China, você consegue comprar coisas do Japão, você consegue falar com pessoas que estão do outro lado do mundo. A velocidade da informação ela é intensa, né? Há um acidente de trânsito aqui na cidade, passa pouco tempo, às vezes está no seu celular já a foto, a imagem dessas questões. Então, tudo acaba mudando muito rápido. E nós temos, consequentemente, uma ausência de regras e de valores. Quantos valores não têm sido alterados na pós-modernidade? Nesse contexto que nós vivemos. Há situações hoje que são irrelevantes. Nós temos aí, né, a desnecessidade em relação ao casamento, muitas vezes, pessoas simplesmente se juntam. E acham que não é importante ter um casamento, acham que não é importante ter um compromisso. Valores que se mudam, sociedade dinâmica. Pessoas que se divorciam como se trocassem de roupa. Sem uma reflexão em relação àquilo que elas têm com o papel, principalmente nós, como homens, como responsáveis pelas nossas famílias. O individualismo. Quantas pessoas que vivem solitárias. Eu me lembro que na minha infância, né, havia, às vezes, final de semana ali, diversas ligações de parentes, né? A gente usava a internet de escada. Meu pai brigava lá, olha, a internet está ocupada, telefone aqui, preciso falar com sua avó, preciso falar com sua tia, né? Aniversário, tinha que ligar, e a gente era obrigado ainda a falar com a tia, com a avó, né? Parar o que estava fazendo. Hoje, muitas vezes, é o aniversário, você encaminha uma mensagem, né? Você manda um WhatsApp, uma coisa fria. Nós não temos mais um relacionamento de visitar na casa um do outro, de sair, de conversar. A ideia é ficar individualizado, e as redes sociais nós vamos ver que fortaleceram um pouco isso. Há também uma instabilidade, insegurança. No âmbito do direito, se eu for falar de instabilidade aqui, nós ficaríamos horas falando.
da insegurança jurídica, de algo que se decide hoje de uma forma e amanhã se decide de outra. De algo que hoje é verdade, amanhã não é mais verdade. Nós vivemos num momento totalmente instável, onde você não tem certeza de nada. Aliás, talvez uma das características que nós tenhamos na pós-modernidade, a única certeza é a incerteza. O sujeito não sabe mais o que ele quer ser. Nós vemos um mundo doente com relação à identificação, com relação, muitas vezes, ao seu papel na sociedade, ao seu chamado, enquanto ser biológico mesmo. Nós temos esse problema. E, para isso, tem um filósofo polonês chamado Zygmunt Bauman, vocês já devem ter ouvido falar dele. Ele traz alguns livros sobre a questão da sociedade líquida, né, da modernidade líquida. Ele não chama mais de pós-modernidade, mas ele fala que o momento que nós vivemos hoje é chamado de modernidade líquida. E por que líquida? Um cara que não é crente, mas a gente tem que aprender também com aqueles que, através da graça comum de Deus, nos traz conhecimento. O Bauman diz o seguinte: é modernidade líquida por entender que a sociedade atual está em constante mudança e não conserva sua forma por muito tempo, tal qual acontece com o líquido. Então, esse líquido aqui ele não tem estabilidade nenhuma, ele é totalmente instável. Eu não posso colocar nada nele que ele vai vazar. Se ficar muito frio, ele pode congelar. Se ficar muito quente, ele pode evaporar. E assim é a sociedade atual que nós vivemos hoje. Para se ter uma ideia, né? Como nós falamos, valores éticos são alterados. Relacionamentos, não há mais necessidade de ter um compromisso para muitas pessoas. Aliás, nós temos numa sociedade hoje pessoas litigando para ter um casamento pluriparitário, né, com várias pessoas, com 3, 4 trisais, né, tetrasais. Você já imaginou uma situação como essa no passado? No passado, a modernidade, a sociedade, ainda que passando por regimes totalitários, nós tínhamos uma estabilidade, ou seja, havia ali valores. Poderiam ser injustos os valores, mas não havia essa mudança como se tem hoje, totalmente líquida, totalmente volátil, como Bauman traz na sua obra. Nós temos uma sociedade marcada também pela dificuldade para a tomada de decisões. Às vezes você vai sair para jantar, você não sabe que restaurante você quer, mesmo com tantas opções, mesmo com tantos acessos, nós temos dificuldade para tomar uma determinada decisão. Isso decisões que eu estou dizendo aqui singulares. Vamos falar das decisões que realmente podem refletir numa mudança na nossa família, na nossa vida. Pessoas desenvolvendo síndromes de ansiedade, de depressão, e não há nada errado disso. Há situações patológicas que desenvolvem isso, mas fruto do contexto que nós estamos inseridos nessa sociedade chamada de sociedade líquida, sociedade instável, a sociedade pós-moderna. E no âmbito do cristão, nós vemos muitas pessoas dentro da igreja com ânimo dobre, que ora está no culto, ora não está no culto, ora se envolve no ministério, ora não se envolve, vive de acampamento em acampamento, de situações que muitas vezes acabam gerando, um sentimento de pertencimento, um sentimento de adrenalina. Não, agora eu vou, passa ali 2 meses, está frio de novo. Pessoas inconstantes. Isso acontece dentro da igreja. Isso aconteceu comigo. Isso possivelmente aconteceu com você. Ou está acontecendo. Isso faz parte, meus irmãos, de uma situação que envolve o contexto social que nós estamos inseridos hoje da sociedade líquida. Necessidade constante de novas experiências. Quantas igrejas têm se amoldado a essa sociedade para criar experiências novas, para que as pessoas possam ficar, porque elas são individualistas, porque elas são estáveis, porque elas são líquidas. Porque os relacionamentos são líquidos, não são duradouros, eles mudam. Mas nós somos chamados a trabalhar de uma maneira diferente. A palavra de Deus é imutável, amém? A palavra de Deus, ela nos exorta para nós termos princípios, valores imutáveis, para que nós sejamos firmes, para que nós sejamos alicerçados na rocha que é Cristo Jesus. É Ele que faz os nossos pés deixarem de ser trôpegos. É Ele que permite que nós tenhamos um caminhar mais firme e contrário a essa sociedade. Seguindo aqui,
A sociedade líquida também é marcada pela sociedade do consumo. Hoje, você é o que você veste. Você é o carro que você tem. Você é a casa que você tem. Você é os lugares que você viaja. Nós temos as redes sociais aí. Você posta aquilo que você quer que as pessoas vejam. E muitas vezes aquilo não é a realidade que você vive. Vivemos num mundo em que eu preciso, de certa maneira, mudar e me adequar a este mundo para mostrar que eu tenho um determinado status. Nesse período de pandemia, onde se teve uma crise muito grande, eu tenho alguns clientes do escritório que têm clínicas de estética. E foram um mês que eles mais lucraram. A pessoa às vezes deixa do básico para investir numa questão estética. Não estou desmerecendo a questão estética, às vezes você precisa fazer isso. Mas veja a necessidade que muitas vezes nós temos de buscar coisas que talvez não seriam prioritárias para a nossa sobrevivência. Nós precisamos, então, satisfazer por completo como consumidores e, de certa forma, consumir também significa descartar. Quantos relacionamentos não são descartados? Quantos valores não são descartados? Quantas coisas importantes não são descartadas? Para que eu tenho que ir na IBD? Para que eu tenho que ir no encontro de homens? Para que eu tenho que ler a Bíblia? Para que eu tenho que fazer culto doméstico na minha casa? Você tem feito culto doméstico na sua casa? Eu aprendi aqui com vocês a importância disso. E tenho me esforçado para semanalmente fazer culto doméstico na minha casa. Porque eu entendo que nós, como homens, somos pastores da nossa casa. Somos líderes da nossa casa. Isso é prioridade da nossa casa. A salvação da minha esposa, a minha salvação, ela é prioridade do que qualquer outra coisa. Mais do que comida e que bebida. Porque esse mundo ele vai ser passageiro. Aquilo que nós consumimos tem uma obsoletividade. O celular hoje ele é criado para ter um tempo programado para você trocar. Porque senão a economia não gira. E quantas vezes nós entramos nesse redemoinho? Quantas vezes nós não entramos nessa ciranda sem fim de vaidade, de finitude, de limitação? Temos tudo o que queremos, mas ao mesmo tempo as coisas se tornam rapidamente obsoletas. E o Bauman diz ainda o seguinte no livro dele: o problema não é consumir, mas o problema é o desejo insaciável de continuar consumindo. Aliás, essa sociedade ela se marca pela seguinte ideia, de não buscar mais consertar as coisas. Talvez por ter uma formação lá na mecânica, tudo que acontece em casa, eu tento dar um jeito de consertar. Sempre tem um Durepox, um Araldite, um Super Bonder, fazer uma gambiarra, um ajuste técnico. Um ajuste técnico. Mas muitas vezes, a sociedade atual, ela prefere trocar as coisas. Há um relacionamento que está tendo problema, para que eu vou sentar, vou enfrentar, vou confrontar, vou assumir as minhas responsabilidades? Vou trocar. Se um trabalho, está tendo um problema no trabalho, uma determinada situação, para que eu vou ficar me empenhando nessa questão? Eu vou mudar. E isso reflete o contexto que nós vivemos, um contexto de descarte. Nós gostamos de consumir, mas assim como o consumo também gera resíduo, que é o tema do meu doutorado, também nos relacionamentos nós temos essa situação do descarte. E os vínculos humanos têm uma chance também de ser rompido a qualquer momento, causando uma disposição ao isolamento social e um grande número de pessoas que vivem solitárias. Quantos jovens eu me deparo na universidade hoje que não tem mais interesse de ter um relacionamento, de ter filhos? Não há nenhum problema se você tiver uma situação genética que impeça isso, mas é o propósito de Deus que a gente tente, de alguma forma, glorificá-lo através de sermos pais, sermos responsáveis, deixarmos um legado para os nossos filhos. Às vezes nós criticamos, colocamos a nossa esperança como consumidores de que o ato de eu comprar lá, de eu eleger um presidente, um prefeito, um governador, um deputado, como se eu estivesse comprando um produto, ele vai fazer o papel que eu deveria fazer, de trazer uma educação que eu deveria dar, de trazer uma cultura cristã, valores cristãos que eu deveria ensinar. E muitas vezes nós nos isolamos, nós preferimos deixar isso a cargo dos outros. Por isso a sociedade está cada vez mais confusa, mais perdida, mais instável, mais líquida, como classifica
o Zygmunt Bauman. Nas redes sociais, isso agravou demais o contexto que nós vivemos aí na pós-modernidade. As redes sociais, inclusive o Bauman fala disso, ela se classifica por duas formas. Ela tem uma característica, aliás, duas questões importantes. Primeiro, ela se conecta e ela tem também uma facilidade para se desconectar. A vantagem de você ter um amigo de Facebook é que você pode desconectar e ele nem fica sabendo. A vantagem de ter um amigo do Facebook é que você responde ele quando você bem entender. A vontade de você ter um amigo no WhatsApp é que você deixa a mensagem lá e se você não quiser responder, não tem problema. Não tem a necessidade de você estar tendo um relacionamento, um confronto. Será que é isso que a palavra de Deus nos exorta a sermos? Vivermos isolados? Vivermos numa realidade totalmente apática e despreocupado com aquilo que o nosso irmão tem vivido? E despreocupado com aquilo que os nossos filhos têm vivido, com a nossa esposa tem vivido? Será que é isso que a palavra de Deus nos exorta? A nos desconectarmos a qualquer momento? Talvez esse seja o grande potencial das redes sociais. Não é o fato de se conectar, de se ligar. Olha, encontrei, um amigo de tantos anos que estava lá nas redes sociais, mas eu também posso me desconectar daqueles que eu não gosto. Esse é um problema que tem caracterizado a nossa sociedade. Passando para o ponto 3 aqui, a ideia do mandato cultural e o trabalho. A palavra de Deus ela nos exorta, como seres humanos, como homens. Nós temos um mandato cultural. O cristão ele tem que se envolver com a cultura, ele tem que trabalhar, ele tem que estar na política, ele tem que estar na educação, ele tem que estar na indústria. Muitas vezes nós nos deparamos com alguns jovens que têm um interesse, principalmente novo convertido, olha, eu quero servir a Deus, eu quero viver minha vida para Deus, estou apaixonado por Jesus, e vou largar tudo aqui e vou servir a Deus. Amém, se você tiver uma vocação para isso, mas nem todos têm vocação para isso. O Senhor precisa de mais trabalhadores em outros campos. O Senhor precisa de advogados cristãos, médicos cristãos, empresários cristãos, pedreiros cristãos. Precisamos de gente que esteja lá para evangelizar, para falar do amor de Jesus àqueles que não conhecem. Esse é o mandato cultural de nós nos envolvermos e influenciarmos a cultura através do nosso trabalho, através das nossas atividades. É por isso que é importante, sim, que você se envolva com o seu trabalho, é importante que você estude, é importante que, se você tiver a oportunidade de fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, pós-doutorado, mas isso tudo ainda não é prioridade. Porque o nosso coração é essa fábrica de ídolos e nós estamos muitas vezes dispersos a ponto de amarmos essas coisas e esquecermos daquilo que é prioritário. Esquecermos daquilo que Deus tem nos chamado a ser nos nossos lares, no nosso trabalho, na nossa família. O mandato cultural envolve essa vice-gerência do homem com o cosmos. A ideia de que o homem, então, gerencia a criação do próprio Deus. E é justamente a existência de um mandato cultural na criação que justifica o trabalho e o nosso envolvimento com política, educação, artes, lazer, qualquer área da sociedade nós temos que estar envolvido em relação a isso. Mas o nosso mandato, como eu aprendi aqui com vocês, ele envolve um trabalho de um jardineiro. Em Gênesis 2,15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Você tem sido um bom jardineiro no seu lar? Ou você tem sido só um bom jardineiro no seu trabalho? Você tem cultivado só a provisão da sua família financeira? Ou você não tem provisionado também a questão espiritual? Como está isso? Você tem orado com seus filhos? Você tem sido um exemplo de testemunho para o seu filho? Muitas vezes, eu me deparei esses tempos atrás, no lugar que eu resido, nós temos lá um grupo de homens, que se reúnem para fazer um churrasco, vez ou outra, E surgiu lá uma discussão em relação ao aumento do homossexualismo. O pessoal criticando, Poxa vida, já pensou isso, se acontece com meu filho? E naquele momento eu tive a oportunidade de falar, mas espera aí, e vocês têm tido uma oportunidade de ser referência nos lares de vocês, como homens? Ou tem sobrecarregado a mãe? Ou ele só tem tido referência feminina? Porque se você se distancia do seu filho, que referência ele vai ter como homem?
Se você se distancia da sua esposa, que referência ela vai ter como um marido? Referência espiritual, quem vai cobrar dela um devocional? Quem vai cobrar dela, quem vai ministrar a vida dela em relação à palavra de Deus? Nós precisamos estabelecer critérios. Nós precisamos nos preocupar com a edificação das nossas esposas. Nós precisamos nos preocupar com a edificação dos nossos filhos. Nós temos aqui, PVO, um trabalho lindo, pelo Anjinho e pela Vanessa, que eles são liderados por ele. Incrível, que eu acho que poucas igrejas, talvez no país, não tenham. Isso é negligenciado. Atividades semanais que são dadas para o seu filho para que você possa fazer isso no seu lar. Você tem se dedicado a isso? Uma questão importantíssima. Aí depois vai pôr a culpa, mas é que a escola ela vai lá e ela insere uma ideologia. Se o seu filho estiver baseado, alicerçado na palavra de Deus, nada vai arrancar ela do coração dele. É importante que você valorize isso. Que você seja chamado a ser um jardineiro. E trabalhar para que seu filho possa estar frequentemente numa escola bíblica dominical, para que ele possa frequentemente estar na igreja, para que você possa no seu lar também ministrar a vida dele, na palavra de Deus e no seu testemunho, vivendo aquilo que a palavra de Deus nos exorta. O problema da sociedade somos nós, homens, que temos deixado de ser referência, temos deixado de ser jardineiro, temos nos preocupado em adquirir, em crescer patrimônio, quando na verdade tudo isso vai ficar. Não estou dizendo que o trabalho é errado. Veja, o tema é chamado à moderação. Nós precisamos ser moderados, equilibrados. O problema é o excesso. O problema é quando o trabalho se torna um ídolo. O problema é quando o trabalho se torna uma ganância, porque eu estou trabalhando não porque eu preciso sobreviver, mas porque eu preciso consumir, porque eu preciso ter um status, porque aquilo que eu comprei hoje já não serve mais, porque aquele carro que antes eu não tinha, agora já também não presta, porque aquela casa que eu tinha agora já também é pequena. E a vida vai passando. Os filhos vão sendo ministrados por coisas ruins. Por quê? Porque o governo é ruim? Também, mas a culpa é sua. Você tem um chamado, como homem, de ministrar a palavra de Deus aos seus filhos, de ministrar a palavra de Deus à sua família, à sua esposa. Nós temos sido os bons jardineiros, nós temos cultivado, nós temos guardado o coração. Talvez você só tenha que se preocupar em cultivar, em produzir, em gerar, né, o sustento, o conforto. Mas quantas famílias que eu vejo que o filho tem patrimônio, eu me deparo na universidade, o filho tem tudo, carro zero, apartamento, mas não tem o principal. E de que adianta ter tudo e não ter aquilo que realmente importa? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer. Por isso, algumas premissas importantes em relação ao trabalho. Nós temos que ter um propósito. Nós, como homens, somos chamados a trabalhar para prover o sustento dos nossos lares. É o nosso dever. Aliás, o apóstolo Paulo exorta a igreja de Tessalônica, dizendo que se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Tinha um período lá que o pessoal estava escorado. Então, nós precisamos trabalhar. É um mandato de Deus. Isso não é errado. Você deve, aliás, é um dever. Mas o problema é que nós temos que ter uma moderação nisso. Quando as prioridades se invertem. Nós precisamos também ter um zelo. Não é porque eu tenho que ter moderação que eu vou fazer um trabalho também de qualquer jeito. A palavra de Deus nos exorta que tudo que nós fizermos, temos que fazer com todo o nosso coração. Não para os homens, mas para Deus. Então nós temos que ser o melhor profissional de onde nós estamos trabalhando. Nós temos que ser o melhor médico, o melhor advogado, o melhor empresário, o melhor pedreiro, o melhor educador físico. Temos que ser o melhor para testemunhar a glória de Deus, para testemunhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e para que pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Mas isso envolve a moderação. Nós temos que ser conhecidos pela moderação. Aliás, a moderação talvez seja a chave de todas as coisas. É uma coisa tão lógica que a gente esquece. Se você não tiver moderação, comer demais, o que acontece? Você vai ter uma obesidade, você vai ter problemas de saúde. Se você comer menos, você também vai ter problemas. Você vai ter anemia, você vai ter que precisar de algum nutriente, de uma suplementação. Né? Se você não faz atividade física, você fica sedentário, desenvolve doenças.
Se você faz muita atividade física, você também pode ter problema, canelite, enfim. Está aí o Diego para falar desses problemas e resolver também a sua vida aí, se você tiver algum problema com relação a isso. Né? Nós temos, então, várias situações que nós poderíamos dizer aqui em relação à moderação. Várias questões da nossa vida que se envolvem na moderação, no equilíbrio. Eu posso fazer, mas eu tenho que ter um controle, um domínio próprio em relação a essas questões. Isso envolve também o trabalho. Passando já para a parte quase final aí, em relação aos danos causados pelo excesso de trabalho. Eu vou falar rapidamente alguns danos que isso pode gerar na sua saúde, na sua família, até algumas questões jurídicas, embora talvez não seja tão focado aqui na minha exposição. Se tiver interesse depois dos danos jurídicos, tem o livro lá. Mas na saúde, para você enquanto trabalhador, o estresse é algo que surge nessa pós-modernidade. Algo que não se tinha antes, as pessoas não eram tão estressadas como são hoje, e o estresse tem desencadeado outras doenças. O que é o estresse? O estresse é um conjunto de reações que o organismo desenvolve ao ser submetido a uma situação que exige esforço e adaptação. O estresse, então, é uma condição de um desequilíbrio emocional que nós temos, e, aliás, nós somos água. Durante a minha pesquisa de mestrado, eu tive acesso a alguns artigos de literatura médica. 70% do nosso corpo aí é água. E quando nós não descansamos, há todo um desequilíbrio químico no nosso corpo que gera uma série de doenças psicossomáticas e até doenças físicas, diabetes, câncer, pressão, hipertensão, situações por você simplesmente não descansar. A ideia de feriado no direito, desde a Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, que buscou arrefecer aquele movimento comunista que surgia ali, mas, na verdade, a ideia era assegurar que o trabalhador tivesse uma produtividade. O direito do trabalho, a grande realidade, ele surge para que houvesse uma produtividade maior, porque as pessoas trabalhavam tanto que acabavam se tornando improdutivas. Então, você acha que está trabalhando aí 12, 16, 18 horas por dia, na verdade, você está sendo improdutivo, você está sendo desorganizado. Para mim, esse termo, workaholic, que está muito na moda, na verdade, é desorganizado. Você tem que se organizar. Já diriam, o bisavô da minha esposa falava, para você comer e beber, 8 horas de trabalho por dia é suficiente. E é uma dura verdade. Ou não? Você precisa de mais de 8 horas para comer e beber? Mas por que nós trabalhamos tanto? Porque nós não nos contentamos apenas com isso. Nós contentamos com mais, nós precisamos de mais. Nós vivemos nessa sociedade líquida. O síndrome de burnout. 30% dos brasileiros que trabalham ativamente possuem essa síndrome atualmente. A síndrome de burnout é justamente o ápice do estresse, onde a pessoa realmente ela não consegue mais, por conta de tanto trabalho, se desenvolver socialmente, emocionalmente. Uma doença. E se você analisar na literatura médica as tomografias das mentes dessas pessoas, você percebe claramente na imagem a diferença de uma mente saudável e de uma mente com síndrome de burnout. Pela falta de descanso, pelo desequilíbrio químico. Nós somos limitados, irmãos. Nós temos que lembrar que nós somos limitados. Que o pecado trouxe limitações para nós. E nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos do equilíbrio, nós precisamos reconhecer que nós não vamos dar conta de tudo. Senão nós estamos nesse quadro aqui. Outras doenças, principalmente para quem trabalha em turnos e à noite. Esse negócio de, eu rendo à noite. Cientificamente, isso aí é uma falácia. O ser humano ele foi criado para descansar no período da noite. Você não consegue ter um aproveitamento no período noturno, segundo a literatura médica. Por quê? Porque você vai tendo esse desequilíbrio, esse desgaste químico, hormônios que deixam de ser produzidos, o ciclo cardiano acaba sendo desrespeitado, e isso gera uma queda tanto na sua performance física, como na performance mental. É só você ver os grandes atletas, a importância do descanso que se tem, para que eles possam ter um desempenho adequado. E muitas vezes nós nos damos conta disso, acabamos sendo acometidos por patologias desenvolvidas por essas questões. Caminhando aqui, qual é o limite então de trabalho que eu tenho? Olha, a OIT, juntamente com a Organização Mundial da Saúde, ela fala que, em geral, a média de um trabalho adequado para a saúde humana é em torno de 50 horas semanais. Aqui no país, hoje a gente tem 48, 44 horas semanais, dependendo do regime.
Isso é a média. Lógico que a gente sabe que tem gente que, por limitações físicas, consegue trabalhar um pouco mais ou trabalhar um pouco menos. Né? Mas a média, 50 horas semanais. E 10% da população ativa, Estados Unidos, da Alemanha, Finlândia, né, apresentam problemas relacionados à saúde, depressão, ansiedade, envolvendo a questão do trabalho. No Japão, se você já teve a oportunidade de ir para lá, ou conhece, a morte por excesso de trabalho é uma realidade. Aliás, no vocábulo japonês, há até uma palavra específica para a morte por excesso de trabalho, chamado karoshi. Se você tiver a oportunidade, depois você pesquise aí no Google, karoshi, para você entender morte por excesso de trabalho. Cerca de mais de 2.000 pessoas anualmente morrem enquanto estão trabalhando. E os japoneses são conhecidos por trabalhar 16 horas por dia, 14 horas por dia. Quantas pessoas aqui de Maringá não vão para o Japão, às vezes para oferir uma renda? E isso é uma realidade. A Foxconn, que é uma empresa que fabrica peças para Xbox, para videogames, ela teve um caso de suicídio coletivo, onde 200 funcionários se suicidaram por conta do excesso de trabalho. Isso daí é o quê? É demônio? Não, é uma doença. É uma doença que tem causado, que tem acometido a vida dessas pessoas, que tem tido um desequilíbrio químico, justificável pela literatura médica. E nós precisamos nos atentar a isso. Além dessas 2.000 pessoas, mais de 30.000 pessoas têm problemas cometidos por conta do excesso de trabalho no Japão. AVC, câncer, infarto, várias doenças advindas por isso. E tem vários temas interessantes na internet dessa palavra karoshi, que traz a ideia de morte por excesso de trabalho. Consequências à família. O divórcio. Aqui tem eu coloquei um QR Code aí depois, se você tiver interesse, que traz um artigo sobre, aliás, uma entrevista, né, de uma psicóloga falando das principais causas de divórcio. E eu, como advogado, já fiz alguns divórcios e percebo que a grande maioria dos divórcios que eu fiz correspondem com as causas, com essa pesquisa. A falta de comunicação, a falta de intimidade com a esposa, o sujeito está trabalhando, o adultério. O sujeito está trabalhando, é tentado no trabalho, a esposa está em casa, sozinha, acaba caindo em adultério. Nós temos situações envolvendo a falta de relacionamento, de conversa. Chega final de semana, vai sair o casal com a esposa, os dois ficam no celular, porque não conversam mais, não tem mais assunto. Isso faz o quê? Um dos motivos é justamente a falta de comunicação por conta do excesso de trabalho. Como nós já falamos aqui também, a falta de referência na criação dos filhos. Esse aqui também é um estudo de alguém que não é cristão, uma psicanalista, falando da importância da referência do pai na criação dos filhos. A criança que nasce que cresce sem a figura paterna, ela representa, né, ela não tem uma representatividade de ordem, de tradição e de autoridade. Passa a ser uma criança rebelde. Passa a ser uma criança que não sabe o que é respeitar os mais velhos, não sabe o que é respeitar o interesse coletivo, não sabe se portar socialmente. E se você é pai e sua criança é assim, reveja os seus conceitos. Porque não adianta você ser pai, pode ser que você esteja ausente. Pode ser que você esteja precisando de ajuda. Pode ser que você esteja precisando de um conselho. Nessa entrevista, essa psicanalista ela traz então uma série de questões que comprometem o desenvolvimento da criança. E muitas das síndromes que nós temos hoje, de transtorno de déficit de atenção, de isolamento social, de borderline, advém da falta de referência masculina na criação dos filhos. Você tem sido uma referência para o seu filho? Você tem sido alguém que tem dedicado tempo para isso ou o trabalho tem sido mais importante? Ou a ânsia de adquirir patrimônio tem sido mais importante? Será que vale realmente você ganhar o mundo todo e perder a vida do seu filho? A gente tem que refletir sobre isso. A sua esposa tem sido prioridade? Ou você tem se empenhado mais no trabalho, na provisão? Eu sei, irmãos, que muitas vezes nós,
como homens, e eu tinha esse temor, e vim aqui buscar uma resposta para isso. Poxa, eu tenho que sustentar uma família, né? Tá certo que a minha família é só eu e minha esposa hoje, né? Será que eu vou ter condições? O pai dela dava tudo para ela. Essa menina lá, passaporte carimbado. Pai, como é que eu vou? Nem passaporte eu tenho. E nós vemos que o Senhor vem e traz a provisão. E quando nós descansamos no Senhor, a gente percebe que Ele é o nosso pastor e nada nos falta. Ele é aquele que vai trazendo a oportunidade para nós. Ele é aquele que vai nos dando saúde e vai conduzindo todas as coisas. Nós não precisamos ficar desesperados. Nós precisamos desesperar, sim, naquilo que realmente é prioritário. Outro problema que nós temos em relação à família, a ausência, às vezes, de comunhão com os amigos e familiares. Você é tão ocupado que você deixa e passa esse isolamento social, a ponto de não mais ser chamado para os eventos da família, porque o pessoal já está acostumado com ser ausente. Eu tenho um colega advogado que uma vez ele chegou para mim e falou: Mateus, estou triste, rapaz. Teve um dia da família na escola, meu filho desenhou ele, a mãe, o irmão e o cachorro. E a professora perguntou: cadê seu pai? Não, meu pai estava trabalhando. Você já imaginou? Você ser esquecido pelo seu filho, você ser lembrado pelo seu filho porque você só estava trabalhando? E a referência disso? Nós precisamos, então, repensar essas coisas. Tem uma frase que é muito interessante para nós refletirmos nessa manhã, né, do Benjamin Disraeli. Foi um ex-primeiro-ministro do Reino Unido. Ele fala: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso na família. Nada, pessoal. Não adianta. Você pode ter a melhor empresa, você pode ter o melhor cargo público, mas se a sua família não tiver a palavra de Deus, não tiver alicerçada no Senhor Jesus, de nada adiantou. Foi em vão. Essas coisas que você adquiriu, elas ficarão. Não são coisas de valores eternos. Não são questões que vão perdurar para a eternidade. O seu patrimônio que você adquiriu hoje, amanhã outra pessoa vai estar utilizando. E você tem dedicado toda a sua vida para isso, para deixar em prol de outra pessoa. E às vezes nem a sua própria família, porque nem com educação suficiente e valores suficientes para administrar aquilo que você deixou, talvez eles tenham. Como acontece em muitas empresas. Quem está no âmbito empresarial sabe das famílias. Você pode visualizar agora famílias assim. O grande problema da família é quem vai administrar isso. Porque não se preocupou em educar, em instruir valores a essas crianças. Os danos jurídicos, né? Rapidamente, né? Um dos danos que a gente tem aí, que foi até inédito nessa questão, é a questão do dano existencial, né? A jurisprudência hoje tem reconhecido tudo isso que nós temos falado aqui como algo indenizável. Então, muitas empresas, quando elas exigem com cargas de trabalho, de jornada de trabalho excessivas dos seus funcionários, elas passam a ser agora condenadas pelo dano existencial. É um dano imaterial que tem por objetivo indenizar o sujeito por ele deixar de existir, porque ele só trabalhou. Né? Lógico que tem algumas dificuldades de prova em relação a isso, mas já temos vários julgados nesse sentido. E eu não estou aqui só chamando a atenção de você, empresário, para tomar um cuidado em relação ao seu funcionário, você está exigindo muita hora extra dele. Mas eu quero dizer de você, será que você tem tido um dano existencial? Será que talvez você tenha deixado de existir só para trabalhar? No seu caso, como empresário, não vai ter nenhuma indenização jurídica, né? Mas as consequências vêm. Né? As consequências na saúde, as consequências na família, elas acabam vindo. Então, pessoal, né, diante de tudo isso, eu ainda gostaria rapidamente de refletir um pouquinho na palavra de Deus com vocês essa manhã. Como nós equilibramos essas responsabilidades, como nós equilibramos essas questões e evitamos esses danos à nossa família enquanto homens. Então, eu gostaria de que os irmãos, se puderem, abrirem Eclesiastes capítulo 3, do verso 9 ao 15. Como ser um jardineiro, como ter uma família envolvida com aquilo que de fato importa. Vamos ler o texto. Eclesiastes capítulo 3, verso 9 a 15. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso ao seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras de Deus.
que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, mas se lhe pode acrescentar e nada lhe pode tirar. Isso faz Deus, para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Essa ideia que Salomão traz aqui, né? Aliás, o livro de Eclesiastes é talvez dos meus livros preferidos da Bíblia, que ele me faz pensar. Aliás, Salomão, a gente citou alguns filósofos aqui, mas talvez seja um dos grandes filósofos que são pouco citados na academia e traz questões maravilhosas sobre a vida. Salomão teve experiências de ter tudo que nenhum de nós aqui teve na vida, né? E eu desafio você a meditar nesse texto como um todo, né? São 12 capítulos que você pode estar meditando aí sobre as coisas da vida e talvez voltar para a realidade, se você estiver fora dela e envolvido nesse contexto pós-moderno. Ele faz uma leitura da vida e acaba concluindo que tudo é vaidade. Aliás, né, essa ideia de vaidade é como se fosse uma bolha de sabão. A vida é algo bonito, mas que de repente se esvai. É como um vapor de água que começa a surgir e de repente se esvai. E ele vê que tudo isso é vaidade, ou seja, que tudo isso é efêmero, que não tem sentido. Essa primeira pergunta que ele traz aqui é uma pergunta também retórica, porque lá no capítulo 1, verso 3, você vai ver que ele faz a mesma pergunta. E a resposta dessa pergunta é óbvia. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? A resposta é nenhum. Você não tem nenhum proveito com aquilo que você tem se afadigado. E ele vai perceber lá no final do livro, né, que, basicamente, nós devemos temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse é o grande conselho do sábio Salomão. Mas nós precisamos entender como ter moderação no trabalho. Através desse texto nós podemos ter algumas aplicações. Primeiro, eu preciso perceber que o trabalho em excesso pode enriquecer o meu bolso, mas também pode empobrecer a minha alma. Se nós analisarmos aqui do verso 9 ao 10, essa pergunta retórica que ele faz, né, de que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Ele já responde no verso 10, ele vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com eles os afligir. Veja que o trabalho em si não tem problema. Não estamos dizendo aqui que o trabalho é pecado. Aliás, o trabalho é bênção. Mas o problema está no pecado, no mundo caído. Aliás, muitos dos trabalhos, se nós pararmos para pensar um pouquinho, eles são frutos da disfunção social que nós temos. O meu trabalho, por exemplo, só existe por conta do pecado. A advocacia, eu faço divórcio, eu faço inventário, né? E às vezes tem briga lá entre os herdeiros. Eu faço um contrato porque é uma desconfiança entre as partes. Aliás, né, tem até profissões interessantes, né? Vocês já ouviram falar no tanatoterapeuta? Tanatoterapeuta é uma profissão que tem por objetivo fazer com que a pessoa entenda e compreenda um pouco a morte, lide com as situações envolvendo a morte. E mais, a sociedade está tão ilíquida que nós temos o tanatopet, que é para lidar com a morte do cãozinho, do gatinho. Você já imaginou? Tem gente que ganha dinheiro com isso, com as disfunções sociais que nós temos, não é? Então, muitas vezes, nós temos observado aqui que o trabalho pode trazer um lucro, pode trazer algo interessante, pode aumentar a minha capacidade de compra, mas também pode fazer uma coisa muito ruim, que é perder todo o sentido da vida. Nós não fomos criados para trabalhar, nós fomos criados para a glória de Deus. Nós trabalhamos para a glória de Deus. Só que quando nós trabalhamos, não para a glória de Deus, mas para adquirir patrimônio tão somente, ou para simplesmente ter um poder aquisitivo, e esquecemos da parte da glória de Deus, aí nós talvez estejamos cometendo um pecado. Nós precisamos, então, de alguma forma, não permitir que o trabalho seja algo que nos aflige, embora é natural, por conta do pecado, das dificuldades, a gente cansa, mas
há uma necessidade de nós refletirmos em relação a isso. O problema, então, não está no trabalho, mas no pecado, né? Em razão dessa disfunção social que nós temos aí por conta dessa desordem social. E aí nós nos perguntamos, qual a motivação para trabalhar mais de 12, 16 horas por dia? Qual o motivo que nós não temos tempo para estar organizando cultos domésticos nos nossos lares? Você tem feito isso? Quantos cultos você tem feito na sua casa? Você tem terceirizado essa igreja? Não estou dizendo que a igreja é bom, aliás, você deve trazer. É a próxima pergunta ali, para nós refletirmos. Por qual motivo eu não tenho cultuado a Deus na igreja? Ou não tenho priorizado levar nossos filhos e esposas na escola bíblica dominical? Em outras atividades que podem edificá-los? Por conta do trabalho, não dá tempo. Então, possivelmente, você tem que rever. Possivelmente, você não está sendo moderado. Você está pensando em enriquecer o seu bolso. Mas e a alma do seu filho? E o espiritual do seu filho, da sua esposa? Eu tenho um combinado muito bonito com a minha esposa, né? Ela envolvendo aqui no Villa Kids. Quando ela tem a aula de manhã, eu falo, amor, você vai querer assistir o culto às 8 ou às 19? Porque você precisa ser ministrado pela palavra de Deus. Porque faz parte do nosso cronograma aqui de estarmos sendo edificados pela palavra de Deus. Aí ela escolhe, às 8 ou às 19. Ela já se prepara. E eu estou junto com ela. Por quê? Não é um castigo. Eu entendo que isso é bênção na vida dela. Eu entendo que isso é bênção na minha vida. E eu entendo que no papel que eu tenho como homem, como jardineiro, eu preciso cultivar, eu preciso guardar o coração dela. E você como pai também. Olha a estrutura que nós temos nessa igreja em relação a filhos. Estou ansioso para ter filhos só para ele gozar dessa estrutura. De você ter ali devocionais, atividades semanais para você fazer com o seu filho. Você sabe o que está acontecendo lá com o seu filho? Né? O que ele está aprendendo na escola bíblica dominical aqui? Você tem se interessado por isso ou o trabalho é mais importante do que a salvação do teu filho? Veja que o texto diz que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga. Agora eu te digo, se você se afadigar, se você se envolver com a sua família, você vai ter um proveito eterno. Um proveito de valores eternos, princípios eternos plantados no coração do seu filho, da sua esposa. Segunda premissa que nós temos aqui, aplicação que nós temos em como ter uma moderação, está aqui no verso 9 a 10. Trabalhar com aliás, no verso 10 nós falamos, né? Trabalhar com propósito e com pensamento, verso 11 ao 13. Tudo fez Deus formoso ao seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as coisas de Deus, que Deus fez. Desde o princípio até o fim, sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Então nós temos aqui uma exortação de que nós precisamos também desfrutar daquilo que nós trabalhamos. Não estou dizendo para você que você não tem que ter uma vida confortável, buscar isso para a sua família. Aliás, a palavra de Deus nos diz aqui que é dom de Deus você desfrutar disso. O problema é quando nós achamos que depositamos a nossa confiança no nosso próprio braço, esquecendo que Deus está à frente de nós e Ele que vai permitir todas as coisas acontecerem em nossas vidas. Eu tive uma situação muito clara em relação a isso durante o período do meu casamento. Eu sempre, talvez aí, pela graça de Deus, busquei ser um pouco organizado, no sentido financeiro, da minha vida em geral. E quando eu decidi casar, então eu fiz toda a minha poupança, me preparei, né? A Bíblia nos exorta, vai construir alguma coisa, tem que calcular antes, né? Então deixei tudo certinho, pedi minha esposa em casamento, coisa linda, fizemos um noivado, de repente veio um negócio que eu não tinha mais o controle, chamado pandemia. Não havia dinheiro ou recurso que pudesse garantir que o meu casamento aconteceria. E a minha esposa tendo o sonho de entrar de noiva e toda aquela situação. Falei, Deus, e agora? Eu fiz aqui, o recurso está aqui. O salão está aqui, o buffet está aqui, a decoração. O Senhor me abençoou, proveu. Mas e agora? Eu aprendi, eu tive uma lição muito importante, de que nossa capacidade, o nosso braço, ele não tem a força necessária para alcançar as coisas que Deus deseja. Muitas vezes Deus trouxe ali para mim uma lição importante de confiar na soberania dele.
de saber, Mateus, não é o seu controle, não é a sua organização que vai assegurar esse objetivo. Eu tinha que depender de Deus, eu tinha que começar a depender de Deus e saber que era o próprio Deus que permitiria acontecer aquilo ou não. Até que chegou um momento que eu descansei, falei, Senhor, se for da tua vontade, amém, vai ter o casamento. Mas se não for, eu desisto, né? Eu me rendo. E foi o que aconteceu, graças a Deus, nós conseguimos casar lá, colocamos 100 e poucas pessoas no salão, lá tinha um decreto. No dia seguinte, já não podia mais casamento, mas nós viajamos, ninguém pegou Covid, foi coisa linda, para a glória de Deus. Mas eu aprendi uma lição, de que não adiantava simplesmente, né? Lógico que eu tinha que fazer a minha parte, mas eu também precisava lembrar que tudo isso dependia do Senhor, não depende de nós. E quantas vezes nós não deparamos com situações assim? Então, desde a queda do homem, nós somos ávidos, né, a acumular patrimônio, e mesmo assim nós temos essa insatisfação constante, que queremos consumir, e por isso que Salomão, em Eclesiastes, lá no capítulo 7, verso 2 a 4, ele vai dizer o seguinte: há mais sabedoria na casa onde há luto do que a festa. Por quê? Porque lá se vê o fim de todas as coisas. Qual o fim do seu trabalho? Tem o pastor John Piper, ele tem uma pregação, né? Não desperdice sua vida. Ele fala justamente uma retórica disso aí, né? Uma família americana, o sonho americano, da pessoa viajar, colecionar conchas, buscar, de alguma forma, ter uma vida confortável. Mas e aí? Vai chegar no fim, o que você vai apresentar para Deus? Sua coleção de conchas? Você vai apresentar o seu patrimônio, a sua declaração de imposto de renda para Deus? Olha o que eu adquiri. Você acha que isso tem validade para Deus? Aliás, possivelmente, alguém vai estar usufruindo isso para você, né? Então, nós precisamos lembrar que quando nós trabalhamos para o reino, né, as coisas elas vão se acrescentando. Salmo 37, né, 5 fala lá que nós buscamos o reino de Deus e todas as coisas vão sendo acrescentadas. Nós precisamos então nos contentar, nós precisamos trabalhar com o propósito de sobrevivência, de provisão, mas não podemos desvirtuar o propósito principal, que é cultivar a palavra de Deus na vida da nossa família, dos nossos filhos e na nossa própria vida. Nós temos ainda, né, no verso 11, aqui ele diz o seguinte: tudo fez Deus, formou o seu devido tempo e pôs a eternidade no coração do homem. Por que há esse vazio dentro de nós? Talvez você que não seja convertido, por que há um vazio que não pode ser preenchido? Por que essa sociedade líquida ela é instável e tem um vazio que não pode ser preenchido, e essa obstacularização, essa obsoletização das coisas, que eu preciso consumir, viver experiências, e eu preciso ter uma situação nova que me gere uma adrenalina, senão eu não consigo sobreviver? Por que isso acontece? Porque Deus colocou em nós um desejo profundo pela eternidade. E como diria Dostoiévski, existe no homem um vazio que só é preenchido por Deus. É um vazio do tamanho de Deus. Se nós não buscarmos o Senhor Jesus, se nós não buscarmos o Senhor Jesus, que é o ser eterno, que é o Pai da eternidade, o príncipe da paz, nós nunca vamos nos contentar. Nós vamos entrar nesse ciclo vicioso pós-moderno de buscar, de consumir, de trazer, de adquirir patrimônio. E nós temos que lembrar que no reino dos céus nós não somos medidos por aquilo que nós acumulamos, mas pelo nível do nosso esvaziamento. Você tem se esvaziado das coisas deste mundo e se enchido de Deus? Esse é um chamado que a Bíblia nos exorta. Ainda em relação a esse ponto, vivemos uma busca constante para o acúmulo de patrimônio. Lá em Eclesiastes 2, verso 24 a 26, ele vai dizer uma questão bem interessante: nada há melhor para o homem do que comer e beber e fazer a sua alma goze o bem do seu trabalho. Então nós temos que desfrutar, temos que ter comunhão. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois separado de Deus, separado deste, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Porque Deus dá sabedoria e conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador, olha só, dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade, é correr atrás do vento. Então veja, o próprio Deus é que provê as coisas, mas para o pecador, para aquele que não entende o seu propósito, Deus dá mais trabalho ainda, para que ele acumule, e outro usufrua do fruto do seu trabalho. Nós temos ainda exemplos como o povo no deserto.
que foi sustentado com o maná que caía dos céus, que viviam na dependência de Deus. Temos exemplos ainda do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor é o meu pastor, tem uma música do Projeto Sola que eles fazem uma paráfrase interessante. Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o teu pastor e você está reclamando que não tem carro, possivelmente é porque você não precisa. Porque quando o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. Talvez o carro pode desviar o seu coração para uma coisa que não é prioridade na sua vida. Nós temos que descansar no pastoreio de Cristo. Qual o propósito de tanto trabalho, a ponto de nós negligenciarmos a nossa família, a nossa responsabilidade enquanto homens? Último ponto aqui, nós precisamos então reconhecer a importância da nossa limitação e submeter à soberania de Deus. O verso 14 e 15 do texto diz o seguinte: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar, e isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Deus é soberano, irmãos. Não adianta você confiar nas suas próprias capacidades laborativas, de achar que você tem um mestrado, um doutorado, isso tudo é importante, eu fiz isso, mas isso vai ficar, daqui 100 anos ninguém nem vai lembrar disso. Uma coisa tão bolha de sabão, tão irrisória, tão efêmera. E muitas vezes nós nos acostumamos, idolatramos e achamos eu preciso ser reconhecido, eu preciso ter isso, aquilo outro. Isso tudo é importante, mas desde que a sua prioridade seja a sua família, seja o seu papel como referência. Nós precisamos de homens que sejam referências. Você tem sido uma referência? Ou você tem se ocupado demais com o seu trabalho? Se a sociedade está do jeito que está, é porque nós somos assim. Nós temos que crer que nós somos limitados. Nós somos limitados. E se há uma preocupação em nós com o sustento, com a provisão, é claro que nós temos que trabalhar, mas nós também precisamos confiar na soberania de Deus, sabendo que Ele é o nosso pastor, que Ele é aquele que governa todas as coisas. O texto diz aqui que tudo que Ele fez já é, né? O que é, já foi, e o que há de ser também já foi. Já está tudo, né? Escrito por Deus, já está tudo predestinado pelo Senhor. Nós já sabemos, Ele já sabe o fim de todas as coisas. Ele já sabe o que você pensa, o que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer depois de amanhã, como é que você vai morrer. Tudo. Não há o controle das nossas vidas. Assim como eu queria controlar uma situação de gerenciar meu casamento, Deus mostrou, falou, olha, não é você que está com controle aqui, meu filho. É eu que governo todas as coisas. Eu falei, Senhor, o Senhor é soberano, o Senhor sabe todas as coisas, eu devolvo o controle aí. E as coisas aconteceram, Nós precisamos, então, reconhecer que nós somos limitados e submeter-se à vontade de Deus. Só mais uma ilustração, eu me lembro, alguém aqui já jogou aquele joguinho de tabuleiro com o filho? Olha aí, hein? Banco imobiliário, já ouviram aí, né? Banco imobiliário. O banco imobiliário você adquire patrimônio, você constrói hotéis, casas, né? E em um determinado momento a gente foi para a praia com um grupo de jovens, um outro período, e a gente estava jogando esse banco imobiliário e tinha um jovem lá que ele não era muito assim, muito crente ainda, né? Mas ele estava lá, né? E também não tinha trabalho, não tinha nada, estava precisando de uns aconselhamentos, né? Mas ele foi bem no banco imobiliário, né? Ele comprou as coisas e todo mundo, ele faliu, resumindo, ele faliu todo mundo e ficou milionário no negócio, né? E ele com aquele ego aumentava, paga aí o aluguel, né? Paga aqui e tal. Mas chegou uma hora que o tabuleiro se fechou, que as casinhas, o dinheiro voltou para a caixa, a gente guardou o banco imobiliário e ele voltou a ter a realidade dele, uma vida sem Deus, uma vida sem trabalho, uma vida de dificuldade, não tinha nenhum hotel, não tinha mais nenhuma casa. Quando fechar o tabuleiro da sua vida aqui, o que vai ser a sua vida lá na eternidade? Quando fechar o tabuleiro da vida do seu filho, o que vai ser aqui? O que vai ser lá na eternidade? De nada adianta você estar aqui com patrimônio, de nada adianta você estar aqui usufruindo do melhor dessa terra. É dom de Deus nós desfrutarmos do gozo do nosso trabalho, mas qual é a realidade? Esse mundo ele é efêmero, ele é passageiro. Daqui 5 anos, alguns não estarão aqui. Daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 100 anos, ninguém estará aqui.
vai fechar o tabuleiro para nós. E o que você tem feito? Você tem amado esse tabuleiro aqui? Você tem depositado sua força nesse tabuleiro? E tem esquecido do que realmente é a realidade? A nossa realidade é eterna. Por isso que quando o pregador aqui, Salomão, ele diz, vi debaixo do sol, nós somos chamados a olhar acima do sol. Mude a sua visão horizontal para uma visão vertical, para que a gente possa olhar acima do sol, nas coisas eternas, nos preocupar com aquilo que de fato é eterno, com o que de fato importa na nossa vida. E essa questão do temor, Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o alicerce, é a base. Eu preciso entender que o Senhor é soberano, que Ele governa todas as coisas e que não está na minha força a necessidade de buscar recursos para a minha família. É lógico que eu tenho que fazer isso, é lógico que é importante, mas eu preciso, paralelamente a isso, descansar na soberania de Deus. Isso é um princípio de sabedoria. Isso vai me blindar das consequências danosas do excesso de trabalho que nós vimos aqui. E quando nós conhecemos a Deus, isso é a prudência. Aliás, o próprio Jesus, para concluir, ele diz lá no Evangelho de Mateus, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde o ladrão não mina e nem rouba. O Senhor Jesus é aquele que nos deu o maior exemplo disso. Você deve saber do texto que diz que o Filho do Homem não tinha nem onde reclinar sua cabeça. Ele não estava pensando em patrimônio. Ele dependia do Senhor, ele trabalhava, mas dependia de Deus e estava sempre priorizando, né? Ele era o próprio Deus, mas ele demonstrou para nós o exemplo de que ele fazia o propósito, ele cumpria com o propósito, com o chamado pelo qual ele veio a este mundo. Não tinha objetivo de construir nada. Quando eu tinha meus 16, 17 anos, também tive essa ideia. Falei, nossa, né? Vou me envolver só com a igreja agora, nada mais importa nesse mundo, né? Vou renunciar a tudo, não tinha nada, né? Aí é fácil renunciar, né? Não tinha nada, né? E aí cheguei para um pastor na época e falei, pastor, eu só vou fazer um curso de direito, vou fazer um concurso público, comprar um carro, uma casa, e aí tá tudo certo. Aí eu vou viver para Deus, né? E aí ele me falou assim, olha, o Filho de Deus não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. O que você está preocupado com segurança? Né? Então ali eu comecei a refletir que realmente, né, meu coração precisava de alguns ajustes. E muitas vezes nós estamos assim, buscando patrimônio, buscando renda, buscando se envolver com o trabalho, mas esquecemos daquilo que é prioritário, esquecemos do nosso jardim, esquecemos da nossa família, esquecemos de ter uma vida digna, nos tornamos produto, nos tornamos um preço, porque amanhã ou depois, quando você falecer, quando Deus te levar, outra pessoa vai assumir o seu lugar, outra pessoa vai assumir o seu patrimônio. Nós somos substituíveis. Agora, quando nós somos ser dignos, o legado que nós deixamos na eternidade para os nossos filhos, para a nossa esposa, para os nossos amigos, isso perdura eternamente. É isso que nós somos chamados a fazer. Então, concluindo, irmãos, para que nós tenhamos moderação, perceber que o trabalho em excesso pode enriquecer o bolso, mas também pode empobrecer a alma. A minha alma e a sua alma também. O trabalho também é necessário que ele seja desenvolvido com propósito. Trabalhar com propósito correto. O trabalho correto seria a sobrevivência, garantir a provisão daquilo que é necessário para o dia a dia, mas eu não posso focar também nessa ideia de consumir, como este mundo tem sido caracterizado. E também nos contentarmos com isso. Desfrutar daquilo que o próprio Deus tem feito é a graça comum, aquilo que nós chamamos de graça comum. E por fim, nós precisamos reconhecer que nós somos limitados e que Deus é soberano, submetendo-se, portanto, à soberania dele. É Ele que faz todas as coisas, tudo é por Ele, para Ele e por meio dele. Que Deus nos ajude a sermos referências, a nos envolvermos com aquilo que de fato é prioritário e que o trabalho não seja um obstáculo para a concretização do propósito de Deus na nossa família. Amém? Deus abençoe.